Quando eu era mais novo, eu vivia irritado, com raiva. Qualquer coisa me tirava do sério, me chateava, me machucava. E hoje, pela manhã, eu lembrei do choque que foi quando eu descobri pela primeira vez que não era o outro que me irritava, que não era o outro que me machucava, mas que era eu mesmo. Eu lembrei disso porque uma amiga minha disse que estava muito irritada, muito machucada, porque ela não suportava mais a mãe dela. E aí eu brinquei com ela, eu disse, mas você gosta de estar irritada, de estar chateada? E ela obviamente disse que não, que odiava se sentir assim. E que era por isso que ela tinha tanta raiva da mãe dela, porque por causa da mãe, ela não conseguia ser feliz, que ela não conseguia viver em paz, por causa da mãe. Que a mãe dela estava tornando, e ela usou essas palavras, a vida dela um inferno. E quando ela disse isso, eu fui um pouco mais longe. E eu disse para ela, mas Gabi, é você que está criando tudo isso, não é sua mãe. Esse inferno do qual você fala é criação tua. E ela retrucou, estranhando bastante o que eu falei, e disse, por que você está dizendo isso? Eu respondi, ora, porque é você a responsável pelo sentimento negativo que você está sentindo, é você. É você que está criando tudo isso, não a tua mãe. E ela retrucou, Jacob, você está querendo dizer que se alguém diz que eu sou uma inútil, se alguém diz que eu vivo às custas do meu pai, que eu não quero nada com nada na vida, coisa que não é verdade, você está me dizendo que a culpa é minha? Aí eu disse, mas nós não estamos falando sobre de quem é a culpa sobre aquilo que a tua mãe faz. Nós estamos falando da tua raiva. Nós estamos falando da negatividade que existe em você. E eu estou dizendo que é você a pessoa que cria tudo isso e não a sua mãe. Você é a única responsável pelo sentimento negativo que há em você. Mas a minha amiga, assim como eu, antes de entender isso, jamais iria concordar com isso. E aí eu tentei explicar, eu disse, preste atenção. Outra pessoa que estivesse exatamente na mesma situação que a sua, ficaria alterada e machucada exatamente como você? Acho que não, ela disse. Pelo menos não exatamente. Eu perguntei por que não. Ela respondeu, porque as pessoas são diferentes. E aí eu senti que ela tinha mordido a isca. E aí eu disse, então você concorda que diante de exatamente a mesma situação que você está vivendo com a sua mãe, pessoas diferentes sentiriam emoções diferentes? E ela disse que isso era bastante óbvio. E aí eu expliquei para ela que se isso era óbvio, também era óbvio que a emoção não estava nas atitudes da mãe dela, mas no modo como ela ou as pessoas percebiam e lidavam com essas atitudes. Outra pessoa, obviamente, não estaria tão irritada como ela, como a minha amiga. E outra poderia estar ainda mais irritada. E isso é porque a emoção está em nós, ela é criada por nós. E por que parece que ela é criada pela outra pessoa ou por uma situação? Porque na maioria de nós, essa emoção, ela resulta de uma reação automática, de uma reação inconsciente. Por isso, parece que nós não temos escolha, a não ser
sentir aquilo que sentimos. Uma vez que você entender isso, tem uma segunda coisa que você precisa entender. Por que, como no caso da minha amiga, nós nos afetamos tanto com o modo como as outras pessoas agem? Você já pensou sobre isso? É porque nós, dentro de nós, temos uma expectativa em relação a outra pessoa. E nós nos afetamos sempre que essa pessoa não supre essa expectativa. Na verdade, na maioria das vezes, nós estamos fazendo uma exigência em relação a outra pessoa. Ou seja, você tem uma expectativa em relação a ela, ou mesmo a uma situação, e essa pessoa, ou pior ainda, a situação, não satisfaz essa expectativa. Dá um exemplo. Quantas vezes você já se chateou porque saiu tarde de casa e quando viu estava preso no engarrafamento? Não é o engarrafamento que te chateia, mas a sua expectativa de que não deveria existir engarrafamento porque você está com pressa ou que você está nessa parte da cidade. E é isso que nos perturba, não é a ação da outra pessoa, não é a circunstância. O que nos perturba é essa frustração interna com aquilo que nós esperamos. A frustração com nossa expectativa, que não é suprida pelo outro, ou pior ainda, pela circunstância. Depois de explicar isso, eu recomendei a Gabi que ela entrasse em contato com essa expectativa que existia nela. E depois que ela a localizou e reconheceu, eu disse: agora, mentalmente, na sua mente, diga à sua mãe: eu não tenho o direito de fazer qualquer tipo de exigência a você. Você é minha mãe, mas você também é livre para fazer o que você deseja. Eu disse para ela dizer, eu vou me proteger das consequências de tuas palavras e tuas atitudes. Mas você está livre para seguir em frente e fazer ou ser o que você escolher ser ou fazer. E eu expliquei que não era somente dizer isso, mas que ela deveria realmente renunciar internamente às suas expectativas em relação às atitudes da mãe dela. Quer conversar com ela? Sugerir que ela mude algo? Não tem problema. Mas antes você precisa aceitar internamente que a sua mãe pode fazer, dizer e agir como ela quiser. Aí a minha amiga disse, eu sinto uma resistência em fazer isso. Por quê? Perguntei. Porque eu acho que aquilo que ela está fazendo não é justo nem certo, nem correto, ela disse. Aí eu ri e disse, você percebe como você tem uma expectativa em relação à sua mãe? E como essa expectativa te controla? E ela protestou. Mas por que eu não deveria ter expectativa em relação às outras pessoas? Por que não? Eu disse, porque isso te torna dependente, isso te torna escravo das ações das outras pessoas. Pensa comigo, se a outra pessoa satisfaz tuas expectativas, você é feliz. Se ela não a satisfaz, você se enche de negatividade, você fica chateada, magoada, você fica infeliz. Ou seja, você dá às outras pessoas ou às circunstâncias o poder para te fazer sofrer. E você quer isso? Só que deixa eu falar uma coisa para você agora. Não é estranho tudo isso? Por que nós temos tantas frustrações com as pessoas? Porque nós temos uma ideia de como os outros deveriam agir ou ser, e nós queremos que elas ajam ou sejam assim. E o que isso significa? No fundo, nós queremos dizer aos outros como eles deveriam viver a vida deles. Observe como
pais fazem isso com os filhos, e os filhos com os pais, o marido com a esposa com o marido. Observe, é mais ou menos assim. Eu vou te dizer exatamente como você deve viver, e quem você deve ser, e como você deve agir. E é melhor você agir e ser como eu decidi que você deve agir e ser. Por quê? Por quê? Porque senão eu vou me punir. Eu vou punir a mim mesmo, me irritando, me chateando, me enchendo com sentimentos negativos. Isso faz sentido? Então fique atento a isso. Sempre que você sente algo negativo em relação a qualquer pessoa ou circunstância, é você que está criando isso. E se não deseja isso que você cria, simplesmente pare de criar isso. Isso faz sentido para você? Então comente aqui embaixo. E se isso faz sentido, mande essa reflexão para uma ou duas pessoas que você ama. Isso pode mudar o modo como ela vê as coisas também. Tamo junto.